Fala, meus faixas, como é que vocês estão, beleza? Muito bem-vindos ao Black Belt, podcast do Grupo Aliança. E hoje, eu, David, tô aqui com meu parceiro Wellington, toca aqui meu mano. Beleza, meus faixas, tudo bom? E estamos com o Predador na mesa. Ixi, agora corre. Nosso querido Tubarão da Bolsa. Tamo junto, hein, galera? Muito obrigado aí por convidar para o podcast. Tô muito feliz aqui de estar aqui mesmo, realmente, né? E, o que vocês quiserem falar, tô aberto aí pra tudo. Show de bola, obrigado. Gente, pra quem não sabe, Tubarão da Bolsa também se chama Luan, né? Luan Onofre, segue lá ele no Instagram. Pra você que tá ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, acompanha aqui a gente agora nesse episódio que vai ser show de bola. Muito bom, Luan, muito bom. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. E, assim, a gente trouxe, né, que a gente quer saber como a gente pode ajudar os faixas, né, a investir, falar sobre esse mundo aí que muita gente fala, mas pouca gente conhece. Quem conhece acha complicado, né? Quem conhece acha complicado, é verdade, né? Investir é simples, eu digo que é fácil, mas não é simples, né? É fácil você pegar um dinheiro e ir numa corretora, colocar lá R$10 e comprar uma ação. Isso daí é fácil. Mas você vai conseguir fazer isso daí com constância, né? Você vai conseguir investir sem ter medo? Então eu sempre falo que o mais importante é a pessoa ter o hábito dos investimentos. Mesmo se a pessoa ganhar pouquinho lá, comece com pouquinho. Porque com pouquinho ela vai aprender a gerenciar os investimentos dela e quando ela tiver muito, né? Ela vai também saber gerenciar. Show de bola. É muito simples investir, mas não é fácil você manter essa constância. Eu fico pensando, Luan, porque eu não sei se tem algum estudo sobre isso, se você já leu alguma coisa sobre isso que eu vou falar agora, mas às vezes parece que a pessoa na cabeça dela tem que um investimento, por mais seguro que seja, não sei se pro cérebro dá aquela sensação que ela tá perdendo dinheiro na hora. Né? Faz sentido, sim. Sabe? A pessoa, tipo, putz, até porque a gente tava falando disso agora há pouco. Né? O dinheiro tá preso, se eu precisar disso, como é que eu vou fazer? Não ver o resultado tão rápido, né? Verdade. Essa que é a verdade. A gente tava até falando sobre isso agora há pouco, né? Tem alguma coisa, você acha, ou você já estudou sobre isso, tem alguma coisa psicológica mesmo, da pessoa ter essa sensação de perda quando ela investe, por ela não ver o que tá acontecendo ali na hora? É que, na verdade, né, nós fomos ensinados a não investir o dinheiro, a deixar o dinheiro. No máximo que você aprendeu a guardar o dinheiro foi na poupança, que é o pior investimento. Não é nem investimento a poupança, porque você vai estar muitas vezes perdendo da inflação, né? Então, se você for ver escola, marketing por aí, lugar nenhum te ensinou a investir. A falar assim, não dependa do governo, pega o seu dinheiro e investe o seu dinheiro. Em lugar nenhum, você pode ver. Então, isso daí já está tão preso nas nossas mentes, principalmente nós que somos quem tem mais de 30 anos, já está tão intrínseco dentro da gente que já está ali uma semente plantada que você não pode investir. O máximo que você vai investir é no poupançudos da Caixa. Né? Quem lembra? Não os poupançudos da Caixa. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar dos poupançudos da Caixa. Caraca, isso aí foi uma desenterrada, nossa, suprema, muito legal. Mas é verdade. Hoje em dia, a minha filha com 2 anos investe. Olha que interessante. Ela entende sobre investimentos? Não. Mas eu, como um pai que quero segurança, tranquilidade, eu quero trazer isso daí para minha família, eu já estou começando agora investindo em ações em fundos imobiliários e ela já está recebendo dividendos. Olha que interessante. Uma criança de 2 anos, né? É mérito dela? Não, é mérito do pai, né? Mas eu acho que todo mundo que é pai, você quer segurança e tranquilidade para sua família. Imagina daqui 18 anos, a Laura vai ter no mínimo aí 1 milhão corrigidos, então vai ser muito mais que 1 milhão, e ela vai poder ter poder de escolha. Porque quem tem poder de escolha acaba não aceitando qualquer coisa. Eu vou contar uma história para vocês. Você viu o Schwarzenegger? Sim. O documentário, né? O documentário do Schwarzenegger. Eu assisti, acho que uns 2 episódios já. 2 episódios. O que acontece no documentário? Ele queria muito ser ator. E aparecia muitos papéis para ele, papéis que não eram coadjuvantes. Que eram coadjuvantes. Ele queria ser o ator principal.
E ele só pôde ter esse tempo, esperar, não precisar do dinheiro, porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele começou a investir em imóveis. Então, ou seja, ele já tinha a liberdade financeira dele. Ou seja, ele falou, só vou aceitar o que eu quero. Então, a maioria das pessoas, elas têm que seguir esse caminho e muitas vezes não sabe que ela pode seguir esse caminho, né? A gente é o quê? Ensinado a trabalhar, acordar cedo, vamos lá, acordar cedo, pegar ônibus, chegar lá, trabalhar 8 horas, depois pegar ônibus de novo, ir para a faculdade, chegar 11, meia-noite, comer alguma coisa, dormir, acordar, e no final do mês você pagar todas as suas contas e você ficar sem dinheiro. Caraca. Isso daí é a corrida dos ratos. Então, ou seja, você só vai investindo e você não vai se pagando. Você não vai se pagando. A partir do momento que você fala, não, calma aí, esse daqui é para o meu futuro. Eu vou separar 10% do que eu ganho para o meu futuro. Que a maioria das pessoas bem-sucedidas fazem, né? Então, quem já sacou isso daí, em pouco tempo, em 5, 10, 15 anos, às vezes atinge a liberdade financeira. Nossa. Então, ou seja, né? Eu até, antes da gente conversar aqui, eu tava falando das kitnets, né? Que eu tenho lá. 9 kitnets, eu e meu cunhado. E essas kitnets eu demorei 2 anos e meio para construir. A gente gastou em torno mais ou menos de uns 600 mil ali, pelo que a gente colocou. E tá dando de retorno 1,3% ao mês. Aí você fala assim, Luan, 1,3% ao mês não é bom porque a Selic tá 13%. Mas quando eu comecei a construir, a Selic tava 2%. Ou seja, se amanhã ou depois a Selic cair, vai ser o melhor investimento do mundo. Então, ou seja, quem pensa a longo prazo constrói um futuro bem-sucedido. E aí, essa visão de futuro, né, muitas vezes é difícil, né? Porque as pessoas falam... Eu tinha visto um post, eu esqueci o nome da pessoa, e ela fala sobre finanças também, fala sobre mercados. Eu sou muito ruim com nomes, tá? Mas ele falou assim, estou aqui na cidade vindo visitar meus amigos que falaram que amanhã poderiam estar mortos. Tipo, ou seja, ele estava lá visitando uns amigos daquela cidade, porque ele saiu daquela cidade para procurar uma vida melhor sobre investimentos. Sim. E ele conseguiu vencer, né, na vida sobre isso, conseguiu investir. E aí ele voltou na mesma cidade para falar com aqueles amigos que ele falou dessa oportunidade, e os amigos falaram assim, mas amanhã eu posso morrer, né? Então eu vou ficar aqui na minha vida. E aí... vivo e liso. E aí ele fala, visitando meus amigos que falaram que amanhã estariam mortos. Então ele voltou, tipo, ele saiu daquela circunstância bem humilde que ele tava. Ele tem uma fotinho lá na casinha dele onde ele nasceu, uma circunstância humilde. Sim. Né? Isso não pode impedir a pessoa de conquistar várias coisas. E ele conquistou. E aí ele mostra uma foto visitando meus amigos. Tipo, ele não postou a foto de ninguém, não expôs ninguém. Mas é isso, às vezes a pessoa mata dentro da mente dela, né? Ou o sistema faz com que a gente não acredite que é possível investir. Verdade. Que pensando, você vai morrer amanhã, então eu vou aproveitar o hoje, mas... Aproveitar hoje, amanhã tá... E a família, né? E o futuro, né? Né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Dados do IBGE falam que 99% das pessoas que estão aposentadas necessitam de ajuda ou precisam trabalhar até morrer. E apenas 1% se aposentam com qualidade. Ou seja, se isso daí não fazer você do outro lado se mexer e investir, eu não sei o que vai fazer você pensar no seu futuro. Porque se você depender do INSS, você está fadado ao fracasso, que é uma pirâmide financeira já provada. O índice de natalidade cada vez mais está diminuindo, ou seja, tem menos pessoas contribuindo e a população idosa cada vez mais está vivendo mais. Então, ou seja, você que está aí do outro lado, você não vai se aposentar pelo INSS. Então presta atenção que daqui a uns anos, se você tiver só esse plano pode ir por água abaixo. É interessante isso, né? Cara, é muito louco mesmo. E qual que é a maneira mais simples, então, de eu começar? Porque, assim, vou ser honesto com você. Hoje, eu invisto 0. Entendeu? Eu tenho vários exemplos, assim, na minha vida mesmo, se eu parar pra pensar, assim, até minha mãe, por exemplo. É exatamente esse caso. É uma senhora aposentada, ela não passa necessidade hoje, por quê? Porque durante a vida, ela e meu pai investiram em algumas casinhas, né? Sim. Tem o aluguelzinho deles lá, tal. E meu pai ainda trabalha. Mas só que, assim... As pessoas, é o que eu falei, é um assunto que pra quem não conhece, às vezes acha que é muito complicado. Eu já pensei isso muitas vezes, eu vou falar pra você. Qual é a maneira mais simples de começar?
Hoje, do zero. Tipo, a pessoa não sabe nada, a pessoa tá vendo isso a primeira vez agora. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é abrir conta em uma corretora. E não é complicado, por quê? Porque você pode pegar o Banco Inter, o C6 Bank, eles têm conta que já é praticamente vinculada a uma corretora. Então você consegue investir a partir de R$1 no CDB. CDB, praticamente, você vai estar emprestando dinheiro para o banco. Ou seja, tem um CDB 100% CDI, você vai ver lá no Banco Inter. Você vai estar investindo a partir de R$1 e já vai estar rendendo o dobro da poupança. Ou seja, na palma da sua mão. E essa é a maneira mais fácil de você investir. Por quê? Porque você vai lá, vai colocar R$1.000. Aí você vai ver o dinheiro virar ali, ó. Aí você vai ver 1.002, 1.003, 1.004. Você vai falar, caramba, esse investimento aí é legal, vou colocar mais uma graninha. Aí você vai ver lá, você coloca mais R$100. Aí você fala, puta, 1.115, 1.120. Aí você vai começar a ver o seu dinheiro trabalhando. Aí você vai aportar cada vez mais. Então a melhor maneira é você começar em um investimento em renda fixa. Esse investimento que eu falei para você, ele é um dos investimentos mais seguros do Brasil e você pode começar com R$1. Nossa. Olha que interessante. Então, às vezes você acha que está muito longe de investir. Ah, não, eu não sei escolher uma ação. Não precisa começar com uma ação. Você pode começar na renda fixa, porque ali é muito seguro. E também eu tinha visto, né, que você fala um pouco sobre, além do CDB, tem o Tesouro Direto, né? E tem os debentures. E como que funciona isso também? Tipo, tá, a pessoa começou ali no CDB e aí começou a querer diversificar. Conhecer, né, outros investimentos também. Aí o Tesouro Direto é uma plataforma do governo que você consegue emprestar dinheiro para o governo e você vai emprestar dinheiro para o governo vai te remunerar por você ter emprestado dinheiro. Ah, mas por que o governo vai pegar o meu dinheiro? Porque o governo quer fazer obras, projetos, construções, então você acaba emprestando dinheiro para o governo. E é o investimento mais seguro, né? Eu falei, do CDB é um dos mais seguros, e o investimento mais seguro do Brasil é investir no Tesouro Direto, porque você está emprestando dinheiro para o governo, porque o governo é o último a quebrar. O governo ele consegue recolher impostos, aumentar impostos, então ele acaba não quebrando. Você investir no Tesouro Selic também é um ótimo investimento e tem vários títulos, né? Então qualquer cidadão brasileiro consegue entrar na plataforma do Tesouro Direto. Você pode entrar direto na plataforma do Tesouro Direto, tem lá Tesouro Direto, você entra, ou através das corretoras. Então nas corretoras tem a parte de Tesouro Direto, que vai ter vários títulos do governo, onde você vai estar emprestando dinheiro para o governo e você vai receber, vai ser remunerado por isso. E tem os prazos também, né? Tem os prazos, tem a taxa que você vai receber. Igual, aqui é um pouco meio complicado falar. Tem algumas taxas, praticamente existem 3 taxas, né? Tem a taxa, que eu vou dar um exemplo, a taxa Selic. Ela vai acompanhar a Selic. Hoje foi reunião da Selic. Eu não sei quando você está vendo isso daí. A Selic foi mantida em 13,75. Então, ou seja, hoje o título está rendendo 13,75. Amanhã a taxa cai. Daqui 3 meses a taxa pode cair. Então, pode ir para 13. E depois pode manter a taxa, pode subir. Então, você vai acompanhando ali essa taxa Selic, né? Esse daí é um tipo de título. Tem os títulos pré-fixados, ó. Você vai emprestar para o governo para ganhar 12% ao ano. Então você sabe que você vai emprestar R$100 lá para o governo. No final desses 12 meses, você vai receber os seus R$100 mais a taxa contratada. Interessante. E tem a taxa híbrida, né? A taxa híbrida praticamente funciona como? É um título pós-fixado como o Selic, como o IPCA. IPCA é a inflação do período, mais uma taxa pré-determinada. Ou seja, você vai ver lá, Tesouro Selic 2029, IPCA mais 4%. Então, ou seja, nesse período, você vai ganhar a inflação mais os 4%. Isso daí é uma taxa que é híbrida, é mesclada. E todos esses investimentos são ótimos. Se você for olhar, parar para pensar, você segurar até o final são ótimos títulos. E me diz uma coisa, por exemplo, hoje no Brasil tem muita gente endividada, né? Muita gente endividada. Muita. Essa galera, como que funciona? A pessoa vai dar esse primeiro passo também desse mesmo jeito? Você acha que é vantagem para ela? Ou você acha que tem um outro passo, por exemplo? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, não adianta você começar a investir com a sua dívida.
É que, na verdade, né, você tem lá uma dívida muito grande, exemplo. Você tem uma dívida muito grande. Realmente, essa dívida ela vai te atrapalhar a investir. Porque você vai estar devendo muito. E, geralmente, os juros da dívida é absurdo, né? Então, o ideal é você fazer um plano de negociar essa dívida. Mesmo se você parcela em um monte de vezes para a dívida caber no seu bolso, né? E você começar a investir. Mas o ideal é você sanar essas dívidas grandes, né? Porque uma dívida de um financiamento de uma casa, que é uma parcela que cabe no seu bolso, é uma dívida grande, né? Por muito tempo, mas é uma dívida tranquila. Não tá descontrolada. Não tá descontrolada, mas tem aquela dívida que, você tá com um processo judicial que se cair qualquer coisa na sua conta, come seu dinheiro. Aí não, aí você vai ter que negociar, você vai ter que sentar, negociar. Mas assim, até quem tem uma dívida às vezes que tá um pouco descontrolada, mas não é esse caso judicial, é interessante a pessoa colocar a título de curiosidade. Sabe, pô, eu vou comprar ali um tesouro direto para ver como funciona. Eu vou comprar uma ação aqui para ver como funciona. Com 10, 15 reais você pode comprar uma ação. Eu vou comprar um fundo imobiliário. Olha que legal. Um fundo imobiliário. Eu vou comprar ali, vou receber já um dinheirinho. Só para ver como funcionam os investimentos. Pelo hábito, né? Ter o hábito, exatamente. Mas aprender a mexer, ter uma noção e se preparar, né? Eu acho que ninguém... Por exemplo, você não soube tudo de uma vez, né? Não, de jeito todo nenhum. mundo aprende, né? E o intuito aqui da nossa conversa, né? Do nosso podcast também, é isso que a gente estava te falando, né? É mostrar para as pessoas como começar, como fazer o primeiro passo, e isso é essencial, né? Então... acho que essa pergunta é bem pertinente do David, né? Tipo, a maioria das pessoas estão endividadas, né? Sim. Mas pegar uns 15 reais para você tentar ali já fazer, cara, eu estou me comprometendo a aprender. Então, Sim. vou fazer o meu primeiro passinho aqui e depois vou me comprometer a sanar minha dívida. É correr atrás, né? Fazer correr atrás. né? É o que eu falo sempre, né? A maioria das pessoas só tem um plano, né? Só tem um trabalho, só tem uma renda. Eu sempre pergunto para todo mundo da mentoria, eu falo, se você parasse de trabalhar hoje, quanto de dinheiro cairia na sua conta no final do mês? Nossa, pesado. Isso daí vai fazer você acordar. Se você falar que é nada, ou que é só os dias que você trabalhou na sua empresa, você urgentemente precisa ter novas fontes de renda. Você pega as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, múltiplas fontes de renda. Luan, eu sou um professor de educação física e eu não sei como fazer uma renda extra. Eu tenho ali, eu trabalho em 2 lugares, mas eu queria fazer uma renda extra a mais. Por que você não faz um e-book voltado na sua área para vender para professores mesmo? Como é que a gente tinha falado? É plano de... Não, deixa pra lá, mano. Não fala, não. Não, é que a gente conversa pra caramba e a gente fica bolando vários produtos, sabe? Sei, mas daí, você... minha esposa, por exemplo, é professora. Aí, ainda essa, louco, Não, você tá zoando, sério? Sério mesmo? Caraca, aqui, ainda essa aí, ao vivo, hein? Do QIFI. A minha esposa é professora. E a gente tava conversando sobre um outro assunto e do nada surgiu a possibilidade de vender os planos de aula, né? Que vende pra caramba. Se você for pegar, um professor, hoje em dia, tem vários tipos de professor. Tem professor que é especializado em atender hotel. Exemplo. Ele é um cara que trabalha no hotel. Se ele fizer um e-book para distribuir para outros professores, vende muito. Por quê? Porque o cara necessita. É verdade. O cara necessita. Hoje em dia não é muito falado, mas e-book vende pra caramba. Ou seja, às vezes você pega, sei lá, um e-book. Eu mesmo tenho um e-book lá que eu divulgo em alguns vídeos meus, vira e mexe, sempre fica vendendo. Vendendo é um dinheiro extra. É sobre investimento, hein? É uma introdução? É um puta... Tipo, é um conteúdo bem denso mesmo. E é barato, é tipo R$29, exemplo. Então, ou seja, sempre vai vendendo. Sempre vai vendendo e-book, às vezes umas planilhas que eu tenho ali de ações. A minha mentoria também vai vendendo. Isso daí é minha. Às vezes eu pego produtos de outras pessoas e vendo também. Tipo, eu faço parceria com outras pessoas de milhas mesmo. Tem o João, tem o Silvino, que eles são expert. Então, eu me afilio a produtos dele, que eu sei que são pessoas sérias. E eu acabo vendendo o produto deles também. Tem um trabalho legal, né? Tipo, exatamente. O João veio aqui, sensacional. Pô, eu mesmo, esses dias aí eu fiz um vídeo e falei, gente, vocês reclamam de renda extra.
Muitas pessoas veem. Eu fiz uma operação, falei, pessoal, fiz uma operação aqui, falei, ó, nessa operação com milhas, eu ganhei R$ 800. Então, ou seja, tem pessoa que chora e tem pessoa que corre atrás, meu. Não adianta. Eu sou daquela pessoa que eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu não vou ficar parado, né? Se amanhã ou depois acabar a internet, eu vou dar um jeito de ganhar De dinheiro. reconstruir a internet, Mas brincadeira. essa mentalidade tua foi desde sempre ou foi a necessidade mesmo que te forçou? Foi necessidade, né? Praticamente, eu acho que o que me abriu a mente, né? Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Conta um pouco O que da que sua o que história. abriu minha mente aqui? Eu sempre estudei para ser engenheiro. O meu sonho era ser engenheiro civil, ter minha mesa, ganhar meus 10 paus lá, tal, ser coordenador de alguma grande construtora. Esse daí era meu sonho. Falei, meu, eu vou me formar para isso. Aí eu passei na FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que é uma faculdade gratuita do estado. Eu quase fiz a FATEC Aí eu também. fiz Na verdade, eu construção passei, civil. mas eu desisti. Foi É mal. que a gente faz construção civil para você pegar um atalho para engenharia. Que aí depois para engenharia é 1 ano e meio em algumas faculdades, né? Elimina muita matéria. né? Elimina matéria pra caramba. Aí eu peguei e fiz a FATEC, que é muito difícil, mais difícil do que engenharia. Pensei que ia ser fácil, foi difícil pra caramba. Nesse tempo, trabalhei em construtoras, trabalhei em umas 4 construtoras. Depois veio em 2014, logo após eu casar, e eu acabei saindo do mercado, que eu fui mandado embora por causa daquele esquema de corrupção da Odebrecht. Ah, Quando uma construtora Putz. grande cai, todas as outras caem. Tipo assim, uma construtora grande cai, não outras caem, é errado eu falar esse termo. Impacta, Várias né? outras empresas acabam perdendo serviço. Porque a Odebrecht é uma gigante. Embaixo da Odebrecht tem, sei lá, 700 empresas. Então, meu, é uma porrada de empresa, pessoa que vai perdendo emprego. Vai uma né? Feito cascata, né? cascata. É uma ali. cascata gigantesca. Então, quando para uma obra grande, meu, um monte de gente fica desempregado. Eu fui um desses, né? Caramba. E nesse meio tempo, meu pai trabalhava de táxi. E eu comecei a trabalhar com meu pai de táxi. E eu dividi o carro com ele, aí depois eu comprei um táxi também, comecei a trabalhar. E depois eu voltei para a área da construção civil mesmo lá. Eu falei, não, vou voltar, voltei. E assim, quando eu trabalhei de táxi, eu via muitas pessoas do mercado financeiro, eu via muitas pessoas do setor de tecnologia, faz de contar, mandavam o cara daqui pro interior de São Paulo. Quanto que é a corrida? 400 pau. Aí você fala, mano, se o cara ganha, se só para levar o cara é 400, levar e voltar é 400, o cara então é muito valioso, né? Aí já veio aquele conceito de escassez na minha mente, né? Falei, nossa, meu caramba. Aí eu via muito isso daí, aí já começou a me abrir minha mente, porque eu só pensava, quando você trabalha numa área, você acha que só aquela área dá dinheiro. É. Você fala, eu Não existe quero... mais nada. eu engenheiro, eu quero ser o engenheiro da CCR, exemplo, que é uma baita empresa. Gigantesca. Quero ser engenheiro da Odebrecht. Eu só acho que aquele cara é o E bom, dá uma né? agonia do caramba, porque você fica tipo, meu, o que eu vou fazer? Eu só consigo Nossa, fazer eu queria, isso aqui. mano, e pior que eu nunca, eu nunca tive oportunidade, eu nunca conseguia entrevistas em empresas assim, grandes. Então eu trabalhava nas empresas menores e tal. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei a trabalhar, me abriu a mente muito o táxi, e eu sempre via o meu pai sempre empreendeu, ele tinha um mercado quando eu era menor, assim, até adolescente, um mercado de 4, 5 cômodos. Eu trabalhei com ele um tempo, assim, era pequeno, trabalhava ali, depois que eu fiquei adolescente, ele começou a trabalhar de táxi, eu sempre via ele pagando o carnezinho dele do INSS, né? Aquele laranjinha, né? Laranjinha, né? A de Eu autônomo, sempre né? via de De autônomo, uma laranjinha pagando. Em 2018, resumindo um pouquinho, em 2018 meu pai faleceu. Meu pai faleceu numa sexta, num sábado, a gente enterrou ele, na segunda-feira me ligaram. Ô Luan, você é o filho do seu Cláudio? Eu falei, sou e tal, né? Ele, tudo bem com vocês também, que é vocês e quantos irmãos, né? Eu falei, eu e mais 2 irmãos. Tem alguém menor de 21 anos? Daí eu falei, não, tem só eu. Na época eu tinha 28. Aí eu falei, 28, tá bom, então beleza, tchau, tchau. Eu falei, mas calma aí, meu pai não tem direito a nada, né? Não, só se ele tivesse um filho abaixo de 21 anos, né? E nessa época, em 2018, eu tava estudando muito investimento. Eu já tava estudando ali, fazendo curso e tal. Aí eu parei e pensei, falei, cara, é sério. Aí eu comecei a pensar, aí eu fiz as contas, eu falei, caramba, meu pai pagou, ele já tava pra se aposentar, faltava acho que 1 ano e meio, alguma coisa assim, bem pouquinho. Eu falei, meu pai pagou a vida toda, que seja lá um pouquinho, né, autônomo.
e ele não teve nada. Se ele tivesse investido esse valor, a gente teria um patrimônio muito grande. Caramba. Aí que me veio eu estudar mais em investimentos, né? Eu falei, caramba, era errado meu pai pagar o INSS? Não, não é errado, mas era errado às vezes ele não focar no investimento, né? Porque às vezes a pessoa fica só se garantindo ali no INSS, que é o que a maioria das pessoas fazem. E a partir desse momento eu comecei a focar muito em investimentos. E eu comecei a falar com outras pessoas, né? Eu falava com as pessoas sobre investimento, eu falava assim, sabia que é possível comprar uma ação da Alpargatas, que é a dona da Havaianas, com valor menor do que essa Havaianas que você está usando? A pessoa fala, você tá brincando comigo, né? Os meus amigos Tipo, não. você despertava a curiosidade, né? Na eu pessoa. falava, quanto que é essa Havaianas aí? O cara, 30 conto, 35. Eu falei, uma ação da Alpargatas é 17. Nossa. E aí ele, não, como assim? Não é, tal, por onde eu invisto, né? E eu comecei a receber muito isso daí dos amigos, né? Aí eu comecei a fazer o Instagram. Aí nessa época eu trabalhava numa empresa de construção civil. Eu já contei em outros podcasts daí. E eu comecei a fazer o Instagram e na época ali, 2019, começava a viralizar muito as coisas. Era muito mais fácil. Era né? muito mais fácil. Você postava, sei lá, eu postava as melhores ações, algumas coisas assim, viralizava bastante. E eu lembro que umas empresas começaram a entrar em contato comigo. Falou, Luan, divulga aqui e tal. Aí eu comecei a ver as empresas, eu vi que era empresa boa, né? E antes eu não sabia quanto cobrava, né? Aí tinha uma empresa que falou assim, Luan, vem aqui, não quer fazer uma parceria com a gente? Que não, a gente vai fazer 3 dias de abertura de conta e toda conta que você abrir vai ser R$50 pra você e R$50 pra pessoa. Eu falei, sério, meu? Que legal, né? Caraca, show. 50 conto por pessoa. Eu pensei, eu tenho uma esposa, meus amigos aqui que eu já vou mandar, né? Cada um ganha 50. Fez as contas ali, né? Porque para quem não conhece, não sabe, tem o custo de aquisição de cliente, que a maioria das empresas tem. Eles pagam dinheiro para adquirir cliente e futuramente esse cliente vai pagando, remunerando, né? Conforme for. Ali, sei lá, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cliente retorna o dinheiro. Aí eu falei, quero sim. Aí, eu sei que em 3 dias eu ganhava os seus 5, 6 mil reais na construtora, eu fiz o dobro. Em 3 dias. Caraca, Caramba, só ali no Instagram, com os conhecidos. Só Instagram, eu fiz um vídeo seguidores. eu comecei o YouTube essa época aí, tá bem devagarzinho, mas comecei. Já fiz um vídeo no YouTube ensinando as pessoas a abrir conta, comprar uma coisa. E acredita, em 3 dias. Eu falei, opa, isso daqui é um negócio, né? Aí eu falei, realmente, é escasso, né? É um negócio. Eu falei, em 3 dias eu fiz isso daqui. Aí eu comecei a levar como um negócio. Falei, então eu vou começar a dedicar mais tempo ainda e tal. Aí eu vi que eu podia ganhar dinheiro, porque antes eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro ali. Caraca, que doideira, velho. Em 3 dias você fez 10 mil. 10 o mil. dobro. Aí eu pensei, caramba, 2 meses, quase 2 meses de salário meu. Então, ou seja, se eu dedicar 100%... A escala aumenta. E nessa época aí, o que acontece? Quem trabalha com construção civil sabe que é uma merda. Porque você trabalha com construção civil, hoje você tem obra, a obra dura 8 meses. Passou 8 meses, se não tem aonde realocar você vai ser mandado embora. É geralmente assim que acontece. Então só se a empresa conseguir pegar muito serviço, né? E eu já sabia que eu não tinha mais aonde me realocar lá na empresa. Aí eu saí na pandemia praticamente e comecei a me dedicar 100%. Que aí eu tive a ideia de abrir o podcast, que aí eu tive a ideia de ir, né? Conseguiu mais contatos também, né? Exatamente, de parcerias. porque eu pensava assim, quando você trabalha CLT, eu não era CLT, eu era um PJ, né? Mas praticamente era um CLT. Quase você tinha horário isso, né? lá pra cumprir. Então eu pensava assim, eu falava, se eu pudesse sair agora, putz, eu vou lá na bolsa gravar na bolsa. Se eu pudesse sair agora de dia, né? Criando, né? Trabalhando e criando. Eu falava, mano, se eu pudesse sair agora, eu ia entrevistar tal pessoa, que aqui eu já conversei com ela. E pior que realmente, né? A partir do momento que você tem tempo, você pode se dedicar mais no seu negócio, né? Que é o que realmente eu acho que a maioria das pessoas que vão empreender, elas têm que fazer. Elas têm que gastar energia no seu próprio negócio, né? Não somente, né, no negócio dos outros. O pessoal sempre fala, né? Tipo, você acorda de manhã, você constrói o sonho dos outros, você faz tudo isso, chega em casa, você não separa um tempo para construir o seu sonho, né? Para você tirar os seus sonhos da gaveta ou fazer o seu projeto e trabalhar para você mesmo, né?
E uma coisa assim, né? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm filhos? Eu tenho. Você Eu, tem por filho? enquanto, ainda não. Por enquanto não, né? O quão valioso é você passar uma hora com a sua filha ou seu filho? Ah, bastante. Por mais que seja algo que às vezes é complicado, né, pra gente, rotina, essas coisas, mas Sim. com certeza, tem um valor muito grande, passar um tempo com ele. Não é, meu? Depois que eu tive minha filha, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que eu quero ter mais tempo pra acompanhar ela crescendo. Eu tenho o poder de escolha de falar assim, Laura, hoje você não vai pra creche e você vai ficar comigo com a sua mãe. Nossa. A gente vai passear. Isso daí Impagável, né? é impagável, meu. Mas pra eu fazer isso daí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar valor e ganhar dinheiro. Então não é errado você ganhar dinheiro, né? Você tem realmente que ganhar dinheiro pra você ter essa qualidade de vida. Você poder ter esse tempo, né? Com a sua família. Isso daí não tem preço, né? É muito valioso você passar sei lá, uma tarde com a sua esposa, com a sua família, ou se você quiser ir na casa de um tio tomar um café. Meu, isso daí não tem preço. Você já parou pra pensar? A maioria das pessoas espera domingo. E domingo dá aquela tristeza, fala, putz, já É. começa a tocar aquela música do Faustão, né? Todo mundo sempre fala isso. É verdade. Nossa, já dá pessoa- aquela angústia, fala, Às vezes a tenho que pessoa acordar. mora longe de você, e daí a pessoa até pensa no custo, pô, mas eu não tenho uma grana pra ir lá, Exatamente. talvez. Meu. Então, assim, tem até a frase, né? O dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? É. O pessoal fala bastante. Busca lá pra mim. O pessoal fala bastante isso daí, mas realmente, né? Te traz conforto, meu. Sim. Então, se te traz conforto, vocês têm que realmente, né? Igual vocês, pra quem tá vendo aí esse podcast, é de graça. Mas pra ter a câmera que tá aqui, a qualidade, o estúdio, a iluminação, eu sei que vocês pagaram um dinheiro muito grande pra ter toda essa infraestrutura, né, meu? Sim, Então, é um pra vocês, investimento, né? pra vocês ter essa coisa aqui, vocês precisam ter um patrocinador, vocês precisam ser remunerados de alguma forma, né? Pra pensar. Então a gente quem é empreendedor sempre fica pensando, né, nessas maneiras aí. E a gente tem que, assim, a luta, né? Criar os meios e tudo pra a gente poder fazer acontecer, né? Como a gente ouve na internet, fazer acontecer. Esse é o segredo. Cara, porque é que assim, quando eu paro pra pensar em investimento, eu sinto que o brasileiro e eu falo brasileiro me incluindo nisso, a gente tem tanta crença errada, e isso é tão difícil de tirar, cara. Muito. Sabe? É Isso uma luta, tão né? difícil de tirar, porque assim, é muito difícil pensar no 10 anos pra frente, às vezes, sabe? É muito Verdade. louco isso. Você sabe que você tá ali, que você tá correndo atrás do seu próprio rabo, mas é aquilo do imediatismo, né? Esse imediatismo cega a gente de um jeito que quando você vai ver, passou 10, passou... Que nem os últimos 10 anos, cara, passou... Passou Fala voando. aí, nem vi voando. passar. Imagina se você pegasse esses 10 anos aí e todos os meses colocaram um dinheirinho ali aportado. Pensa, se você tivesse colocado, 200, 300 reais todos os meses. Pô, o dinheiro de pizza, mano. Não, aí você Dinheiro de vê. pizza. Você vê. Eu ia estar mais magro e com mais dinheiro. 200, 300 reais todos os meses, sem contar os juros sobre juros, né? Os juros compostos. Já é um dinheiro grande. Imagina aplicando juros compostos e investindo em ativos geradores de renda, que são ativos que te remuneram, né? Eu falei aqui alguns, como fundos imobiliários. Hoje, com 100 reais, você compra um fundo que te gera R$1 mais ou menos de dividendo. Imagina se der ao longo do tempo, todo mês você investindo num ativo assim. Até comprar 100 desses, que aí todo mês você consegue comprar um sem precisar investir de novo, né? Exatamente, você vai fazendo a bola de neve nos investimentos, né? Então, muitas vezes, a crença limitante está na nossa cabeça mesmo. Porque é a cabeça. Porque depois que você mudou a sua mentalidade, investir é normal para você. Hoje mesmo, sei lá, se caísse, sei lá, fizesse alguma coisa, 20 mil reais na minha mão. Eu não mudaria nada na minha vida em questão de, eu vou pegar esse dinheiro, vou gastar. Esse dinheiro logo eu ia deixar no Tesouro Selic, no CDB, deixar ali o dinheiro rendendo. E eu acho que o brasileiro ele não foi feito para investir, ele foi feito para gastar. Um tempo atrás, né, um amigo meu falou assim, Luan, a gente ganhou uma causa aí, ganhou 70 mil reais.
Eu e minha esposa. Aí eu falei, e aí, como foi? Eu ia falar o nome dele que eu não falo. E aí, como foi? Ele falou, nossa, a gente viveu aí uns 6 meses como rei. Eu comprei um. Ele falou, ó, eu comprei esse carro aqui, o carro eu acho que tinha 20 mil reais. E ele falou, Luan, mas o que a gente saía pra comer, a gente gastou tudo em comida. Caramba, meu. É errado, não. Mas ele foi falar depois que gastou, né? Não, é errado. Não é errado, né? Mas assim, ele poderia também ter um zelo com o dinheiro dele, porque o dinheiro acaba, né? Igual, ele pegou 70 mil, gastou 20 mil com o carro e 50 mil ele torrou comendo. Ou seja, Comendo japonês. O tempo que ele tinha, ele comia pizza e saía com as crianças dele, né? Não é errado, mas é um pouco você parar e pensar no futuro, né? Porque às vezes você que tá aí, você fala assim, o Luan é chato pra caramba, só pensa em longo prazo. Mas não é, gente. Em pouco tempo você vai ver. A minha filha tá com 2 anos. Parece que ela nasceu ontem. A carteira tá mais ou menos uns 2 mil e pouco, não tá? Não, tá 5 mil agora. Nossa, então. Tá 5 mil, que eu aumentei um pouquinho os aportes lá. Caraca. Que eu comecei a carteira, eu falei, eu comecei a carteira. Absurdo. Teve um post lá que eu coloquei, acho que tinha mais de 1000 comentários. Pedindo pra ver a carteira dela lá. Então eu peguei e falei, pessoal, eu vou começar a investir agora na carteira dela. A carteira eu acho que tem 5 meses mais ou menos. Acho que tem 5 meses. Eu vou investir a cada 15 dias 500 a 1000 reais. Depende. Eu até fiz uma brincadeira com o pessoal que eu falei, se eu fizer uma renda extra, eu vou pegar essa renda extra e vou colocar na carteira dela. Mas eu não coloco muito, porque senão o pessoal vai falar assim, você é mentiroso, ou você quer ficar colocando muito, inflando muito, então eu deixo sempre ali 500, 1000 reais, vou investindo para ela e comprando, igual eu falei para vocês, ativos geradores de renda, que são ativos que vão colocar dinheiro na carteira dela. Então todo mês ela já recebe 20, 30 reais de dividendos já. Nossa, sensacional. E assim, como você falou de ativos geradores de renda, eu queria perguntar para você aí, para você dar um bônus pra gente. Quais os 3 FIIs aí melhores, promissores para comprar? 3 ações boas, assim, que você indica para os faixa preta que tá ouvindo e assistindo a gente? Eu vou falar os últimos 3 fundos imobiliários que eu comprei para a carteira da Laura. Um deles é o HGLG11, é um fundo imobiliário de galpão logístico, ou seja, Magazine Luiza, Nike, Samsung, grandes empresas precisam estocar o seu produto. Eles estocam aonde? Eles não vão estocar atrás da loja da Samsung. Eles estocam num centro logístico. E esse HGLG11, ele trabalha com centros logísticos grandes. E ele gere... Então, ou seja, com pouco dinheiro você consegue investir nele. Ele deve estar uns 130, se eu não me engano agora. Você consegue investir nele e receber dividendos todos os meses. Com ótimos inquilinos e com uma administração por trás. Você vai ter um ótimo imóvel, né? Porque você está comprando um pedacinho. Lembra, aquele seus 100 reais é como se fosse um tijolinho do fundo logístico. É como se fosse um tijolinho. O segundo é o XP Malls. É um fundo imobiliário, é XPML11. É um fundo imobiliário de shopping. Ou seja, dentro do shopping vai ter lá, ele tem vários shoppings e dentro desses shoppings tem McDonald's, tem a Centauro, tem grandes empresas ali que pagam de aluguel, né? Que pagam aluguel. Esse aluguel passa para o fundo e você vai receber na sua carteira livre do imposto de renda. Olha que interessante. Sensacional. Esses 2 são... E um que eu comprei também para ela é o Fundo Imobiliário do Agronegócio, chama VGIA 11. Com 10 reais você consegue investir também. Ele empresta dinheiro para investimentos no agronegócio. Ele é um fundo de papel que a gente fala. E também ele está pagando mais de 1% ao mês. Nossa. Esse daí tá bombando, assim, pagando muito bom. Mais de 1% ao mês. Então esses 3 fundos imobiliários eu investi na carteira da Laurinha, olha que interessante. E é uma ótima dica para começar, né? Para você começar, tipo, pô. Aí desses 3 dá o quê? Uns 150 no máximo? O HGLG11 deve estar uns 130 mais ou menos. O XP Malls deve estar uns 110, eu não sei. É por volta. E esse VGIA tá 10 reais o preço dele. 270 reais, vai. 270 reais você consegue comprar aí. Mata 2 pizzas ali. Exatamente. Segura mais um pouco no final do mês. Sim. Nossa, exatamente. Legal. Esse daí são os fundos imobiliários. Agora, 3 ações. 3 ações, né, que eu comprei para Laurinha.
Eu vou falar uma ação que eu comprei recente, é o Banco do Bradesco. Hoje deve estar sendo negociado a R$17 o Banco do Bradesco. Ou seja, o Banco do Bradesco é o segundo maior banco do Brasil. Ele é um banco que ele é rentável, lucrativo e você recebe sempre dividendos também. O Banco do Bradesco está sempre pagando dividendos. E todo mundo conhece, né? O Bradescão, ele é um banco de varejo. Então você consegue investir com R$17. Eu comprei também uma ação do... Deixa eu ver. Comprei uma ação da TRPL4, que é a ISA-CETEP. Para vocês terem uma noção, quando você está passeando, né? Você está pegando uma rodovia e você olha aqueles postes gigantes. Quando você olha pra cima, você vai ver o quê? Uma bola de basquete, né? Nossa, uma bola pode de basquete. crer. Todo mundo fala isso. Meu pai sempre me enganava. Falava, nossa, pai, aquela bola de basquete. Ele falou, não, o homem jogou e grudou lá. E eu acreditava até pouco tempo atrás, até eu começar a estudar ações. Não só você, viu? Até começar a estudar ações. Tipo, mas não é eu bola? Olhava. É um dinheiro passando. Eu olhava, né? Essa empresa, ela ganha dinheiro, olha que louco. Ela ganha dinheiro só quando um poste... Ela liga um poste, ligou outro poste e deixou o fio passando. Ela ganha dinheiro pela disponibilidade da linha. Caraca. Olha que interessante. É uma empresa que ela tem contratos de 20, 30 anos. São contratos reajustados por IPCA, por IGPM. São contratos bons. Ela está presente em 17 estados brasileiros e 30% de toda a energia do Brasil passa por ela. Então, eu acho Olha que é um o bom tamanho de uma negócio. empresa, né? E você vai falar assim, Luan, você vai precisar de quanto para investir nisso daí, né? É bastante dinheiro? Com R$25 você compra uma ação. Caraca, e quanto que tá a taxa de dividendos, mais ou menos? Deixa eu ver aqui, eu preciso dar uma olhada. Desculpa, Mas foi a pergunta muito... mas pelo que eu vi aqui a última vez, ela tava pagando entre 5% de dividendos. Ela estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela. Então tá legal para comprar, né? Ela tá legal, porque ela tende a se valorizar bastante, essa empresa aí. Essa daí é a TRPL4. Então eu falei o banco, falei uma ação de energia. Vou falar uma holding que eu comprei para carteira da Laura também, com menos de R$10. Que é a Itaúsa. A Itaúsa. Ela é muito boa. Ela é muito boa, ela é uma holding, né? Uma holding é o quê? É uma empresa que ela compra a participação de outras empresas. Então ela pega o dinheiro dos acionistas, né, logo no IPO dela, e sai comprando empresas. Então dentro dessas, você vai pagar R$10 numa ação e você vai ter Itaú, você vai ter a Dexco, que é uma empresa, você vai ter Alpargatas, você vai ter EGE, que é uma empresa também de energia, você vai ter a NTS e vai ter uma empresa também de saneamento, que eu esqueci o nome dessa empresa. Então, ou seja, essa holding, ela investe em todas essas outras empresas. Então, olha que interessante. A gente falou aqui, ó, de 3 empresas que eu estou investindo na carteira da Laura. Uma é banco, uma é uma transmissora e uma holding. Que tem várias empresas dentro, né? E você pode comprar, uma tá 25, outra 17 e outra 10. Você pode estar comprando ali com 50 pilas. Caramba. E eu acho, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que a Itaúsa dá dividendos quase que mensalmente, não é? Não, a Itaúsa não. Eu acho que a cada 3 meses, se eu não me engano. Mas a Itaúsa, o legal dela é que ela sempre ela paga dividendos e muitas vezes ela bonifica. Os juros. Bonifica com ações. Ou seja, a última bonificação dela, o pessoal fala assim, a Itaúsa só anda de lado, mas ela paga dividendos e a última bonificação dela foi 10%. Então quem tinha 100 ações ganhou 10. Nossa, legal. Entendeu? Então, quem investe pensando a longo prazo sempre vai ganhar. E principalmente se você investir em empresas que são rentáveis, lucrativas e pensando também que você tem que investir em uma empresa que daqui 10, 15 anos vai estar presente, né? É interessante isso que eu tava vendo, acho que um vídeo do Luiz Barsi, né? E ele fala sobre isso. Esse cara é um monstro, né? É o mestre dos investimentos do Brasil. Foi, né? O quê? 1 milhão de dividendo por dia, né? Um negócio assim. Por dia. E ele era sapateiro. Pois é. Ele já foi sapateiro lá e eles têm uma história muito legal. Sim. E aí eu tinha visto que ele falou que você precisa investir em empresas que... Perenes. Empresas perenes. Ele fala que são necessárias, né, no dia a dia do brasileiro. Empresas energia, saneamento
mas as outras eu não lembro. É empresas que você sempre vai receber um boleto. Você já parou para pensar que você vai viajar? Bom, eu viajei. Eu voltei esses dias lá, tinha conta para me pagar. Tinha conta de energia, conta de água, tinha conta de telefone, não interessa. Então ele parte desse princípio que você sempre tem que investir em empresas que você tem um boletim. Ele chama de BEST, né? Que é bancos, energia, saneamentos, telecom e telecom. Basicamente é isso daí. Sensacional. É legal, a estratégia dele... Qual que é a estratégia dos grandes investidores do mundo, né? Eles utilizam a estratégia do Value Invest. Essa estratégia é o quê? É encontrar empresas que têm um preço menor do que o seu valor. Então, ou seja, eles procuram empresas que estão descontadas em relação ao seu valor. O mercado, eles compram essas empresas, eles seguram essas empresas, eles podem ganhar com dois motivos. Ou eles ganham com dividendos e eles ganham com valorização, porque uma hora o mercado enxerga valor nessas empresas. Então Warren Buffett, Luiz Barsi e vários outros grandes investidores, eles utilizam o Value Invest. E eles fizeram o que? Eles começaram a ficar especialistas em análises fundamentalistas, né? Para ver todas essas empresas que vão crescer e começaram a comprar. Assim, o Luiz começou há muitos anos atrás, né? Um pouquinho aqui, hoje é milhões. Então é possível para todo mundo, né? E, por exemplo, hoje, né, você ajuda as pessoas a investir. Você ensina as pessoas a analisarem as ações, assim, quais são os pontos principais, didáticos, assim, meio simples, né? Que a gente precisa levar em consideração para comprar uma ação. Então, eu gosto muito desse Value Invest, né? Você encontrar empresas que estão descontadas em relação ao seu valor. Porque preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, você que é um investidor muito conservador, você só vai investir em empresas que sejam lucrativas, então você pode olhar ali na bolsa mesmo. Essa empresa dá prejuízo? Por que eu vou comprar uma empresa que dá prejuízo? Eu posso comprar uma empresa que só dá lucro, que trimestre após trimestre vem dando lucro. Então, ou seja, primeiro passo, investir em empresas que dão lucro. Segundo passo é olhar se a empresa consegue rentabilizar o seu patrimônio. O ROI da empresa, que chama ROI, né? A empresa consegue rentabilizar ali o seu patrimônio? Se a empresa consegue, beleza, a empresa consegue. A empresa paga dividendos, porque dividendos é a principal forma de remunerar o acionista. Porque muitas vezes você compra uma ação, ela vai cair pra caramba o preço. Se ela paga dividendos, você tende a comprar mais. Então, se a empresa paga dividendos, sim, a empresa paga dividendos. Tá num setor legal? Porque não adianta você investir em um setor que não dá dinheiro. Você tem que investir em setores que dão dinheiro. Esses setores que eu falei para você, que é bancos, energia, saneamento, são setores altamente lucrativos. Para que eu vou querer me enfiar numa Magalu da vida? Que você vai ver a margem dela, você a cada 100 reais. Eu já comprei Magalu, hein? Não é errado, mas assim... foi por causa do que aconteceu, né? Não, eu comprei em 2017. Você e aí vendi bem, bateu 31, acho. Mas era assim, eu tava aprendendo ainda, né? Isso daí a gente pode falar, é o fear of missing out, né? Mas você foi por causa do passado que aconteceu, porque o Magalu foi um boom, né? Foi um boom, todo mundo. 5 anos, né? Todo mundo falava de Magalu a melhor empresa, Magalu a melhor empresa. Eu, particularmente, nunca investi. Eu tenho muitos amigos que investiram e perderam dinheiro também, mas muitos ganharam também. Mas assim, foi bem pouquinho, gente. Tipo assim, sei lá, nem 200 reais. Foi bem assim pra aprender a comprar, mas eu vendi depois. Mas ela caiu bastante, né? Mas isso que é o legal, faz de conta. Isso daí que é o legal, né? Igual você falou que investiu em Magazine Luiza. Você investiu porque alguém falou pra você, né? Sim, mas quando já chega, já passou a onda, né? Mas olha que interessante. A partir do momento que você sabe fazer uma análise de uma ação, você ia olhar alguns múltiplos dela que eu ensino na mentoria, você ia olhar e você falar, tá super caro, eu não vou comprar isso daí não. Porque ia chegar a hora de alguém realizar, né? Que é os caras que estavam lá em cima. O preço sobre lucro dela tava 400. Pra vocês terem uma noção, em quantos anos a Magazine Luiza ia se pagar com o investimento que você fez nela? E qual que é o saudável? 400 anos. Tranquilo, pô. 400 aninhos, passa rápido. A história que eu te falei, né? Mas eu posso morrer amanhã.
Daqui a Compra 400 anos. pro tataraneto aí. Caraca, mano. E você vai, hoje em dia, você vê várias empresas aí com PL, né, que é o preço sobre lucro, em quantos anos a empresa vai te retornar? De 6, 7 anos. Então, ou seja, tem várias oportunidades na bolsa, né? Nossa. Tem muitas oportunidades. Então, por isso que é bom a pessoa começar a investir e o bom a pessoa aprender a analisar pelo menos os indicadores básicos. Ela analisando os indicadores básicos, ela não vai cair em diquinha que o pessoal falou, essa ação aqui pode explodir. Aí o cara vai começar a olhar ali os indicadores e falar assim, não, ela pode explodir? Pode, porque na bolsa tudo pode acontecer. Né? As pessoas podem comprar alguma coisa pensando que é outra. Mas a análise eu acho que é a melhor forma, né? Você análise é a melhor aprende uma vez, você não depende mais de ninguém, você já tem o conhecimento e começa ali. Tem o conhecimento e você faz o gerenciamento de risco. Legal. O gerenciamento de risco é uma das coisas mais importantes. Você conhecer o seu perfil de investidor e você fazer o gerenciamento de risco. Ser agressivo. Isso daí é o principal lá. Tem uma... na minha mentoria tem uma série que chama Montando uma Carteira Vencedora, né? Que fala sobre o seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou arriscado, e a partir desses perfis você tem alguns investimentos que você fica mais suscetível. Mas mesmo assim, você sendo o investidor mais arrojado, mesmo assim você vai diversificar o gerenciamento de risco, que é aquilo, que é não colocar mais de 5% em um ativo só. Porque se você colocar mais de 1%, você vai correr o risco de se sair machucado da bolsa ou sair muito ferido, né, dos seus investimentos. Se você fizer isso daí, pode zerar uma posição sua, você vai continuar investindo ali, vai continuar porque os outros vão segurar aquele que tá mal das pernas. Exatamente. E aí, como o pessoal fala, né, o mercado é cíclico e aí uma hora tudo fica nivelado. Mas é isso mesmo que eu ia te falar, porque eu acho que tem muita gente que pensa justamente isso. Bolsa de valores não quero uma parada mais tranquila, né? E tal. E hoje quer ter mais certeza. E é o perfil, né? É o perfil das exatamente. pessoas. É o perfil, igual faz de conta, exemplo. Se eu falar assim, não, compra ação. Eu gosto muito de ação. Se eu pudesse, eu ia ter bastante mais ações do que tudo. Mas mesmo assim, eu ainda invisto em renda fixa. Eu invisto bastante em renda fixa. Mas se eu falar pra você, compra ação que as ações vão bombar e tal. Aí você vai lá, começa já na bolsa. Aí amanhã ou depois entra alguma fala de algum governante, as ações começam a cair. Nossa. Começa a cair. O que geralmente acontece, né? Se você não tem muito conhecimento, você vai começar a se desesperar, você começa a dormir mal, você começa a ficar chateado, você fala, putz, isso daqui é uma merda. Aí seu tio do terreno já vai falar, pô, eu investi no terreno aqui, tô ganhando de você, né? Putz, aí você já não vai querer mais falar sobre investimento. Falei pra deixar na poupança. A sua mulher já vai brigar com você, vai falar que ela deveria ter dado entrada no apartamento, que ia ser um investimento melhor, né? Já começa toda aquela resenha. A gente tava conversando aqui, eu tava vendo o seu conteúdo lá e me veio uma história. Eu falei, não, eu tenho que perguntar isso pro Luan. Meu, comenta aí pro pessoal, como é que foi aquela história com o nosso amigo lá, o vinheteiro, que ele comprou ações da Oi, que eu achei assim, eu falei, meu pai, as pessoas precisam aprender com essa história aqui. O vinheteiro, ele é engraçado, né? Puta, ele é gente boa demais, né? Um abraço, meu querido. Mas ele é um sardinha, né, o vinheteiro? O vinheteiro é um sardinha, ele comprou 100 mil. Quanto que era? 100 Acho que mil? 180 mil, 180 mil e tinha ficado quantas ações dele? Putz, eu não lembro. Eu não sei que, assim, ele deu um tiro pensando que ia aumentar, né? E não foi bem assim que aconteceu. É que na verdade as ações da Oi eu também perdi dinheiro pra caramba. Perdi 80% do que eu tinha das ações da Oi, da participação. Mas é aquilo do gerenciamento de risco. Eu cheguei a ter 4% da minha posição em bolsa em Oi. E esses 4% ficou menos de 1%. Nossa. Ficou, porque eu também não tirei também. Mas era assim, é uma empresa que estava em recuperação judicial. A empresa saindo após a recuperação judicial tinha uma grande possibilidade da empresa destravar ativos e a empresa ser valorizada. Mas não foi o que aconteceu, porque todos os ventos foram desfavoráveis para a Oi, o mercado caiu e tal. Então muita gente acabou perdendo dinheiro. E o vinheteiro, como um grande sardinha, eu acho que ele foi que ele dá a atacada da vida, né? Falou, puta, deixa eu jogar 180 pau aqui que daqui a pouco vira 1 milhão. E não foi o que aconteceu, meu.
Foi o reverso. Foi o reverso. O Vinheteiro é sardinha, mas ele investe ainda. Ele tem bastante investimento. Assim, foi um acidente de percurso dolorido, né? Mas assim. por isso que eu falo, né? É sempre busque o seu gerenciamento de risco, pra você não sair machucado. E se você gerencia, você pode até fazer uma aposta dessa, né? Pode, tranquilo. Não, você vou pode ter tentar. umas baguncinhas na carteira. Você pode ter umas Pessoal, baguncinhas. mas é só depois de aprender com o Luan. Não vai só fazer isso depois. antes. Calma. Eu falo, pessoal, eu pego e falo assim, quer comprar umas baguncinhas? Quer comprar umas baguncinhas? As baguncinhas, pega seu patrimônio, 90% dele, investe, faz algumas diretrizes de investimento, igual eu falei pra vocês, investe em empresa rentável, lucrativa. Deixa 10%, você compra as baguncinhas, pô. Você compra lá seu Cash 3, compra Magalu, compra Oi, compra o que você quiser, meu. Jogo do bicho, rinha de galo, aí você faz o que você quiser. A gente tava brincando com isso, né? Eu falo assim, pô, Luan, se eu pegar esse dinheiro aqui e deixar com o agiota pra ele emprestar pra mim, é errado. Se o agiota viver bastante, né? Abrir conta na plataforma do agiota aí, ó. Não, mas ó, falando nesse negócio de aposta, eu queria tocar nesse assunto. Eu tava pensando sobre isso. Porque tem muita gente, hoje no Brasil, vendendo esse vírus que entrou no país, dos cassinos. E vende como renda extra. Exatamente. Vende como água, realmente. Vende muito. E os caras estão ganhando muito dinheiro à custa da desgraça da vida das pessoas. Como você tem visto esse movimento aí? O que você espera que vai acontecer? Além do estrago que eles já fizeram na vida de muita gente, né? É que, na verdade, né, é um dinheiro que vem pro influencer muito fácil. Eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu recebi uma proposta para $5 mil por um vídeo. Caramba. $5 mil por um vídeo dá R$25 mil para fazer um vídeo que eu posto 60 vídeos no YouTube. Tipo assim, não que todos seriam patrocinados, mas sei lá, jogar um desses daí não daria nada. Mas eu sei que eu estaria lesando o meu público de uma certa maneira e eu não posto nada que eu não acredite, né? Então, ou seja, para um cara que é de entretenimento, que é só o público dele, o cara não tá nem aí pro público dele. O cara quer mais que se dane, o cara quer mais a publicidade ali pra pagar as contas dele e tudo. Pô, R$25 mil. Isso daí eu sou um youtuber pequeno. Tem 100 e poucos mil lá no meu YouTube. Imagina um youtuber que tem milhões. E o cara coloca um vídeo Ele e coloca aí um o vídeo. preço provavelmente é muito maior, né? Com certeza, às vezes é $50 mil, $60 mil. Então é um dinheiro que corrompe o cara. Aí depois o cara fica igual o Peter Jordan. Peter Jordan, ele não é idiota. Ele ficou falando, mas eu não sabia e tal. Pô, ele tem uma plataforma de ensino. Não existe, meu. Um cara igual o Peter Jordan, fiquei bem chateado mesmo, que eu vi lá que ele fazia propaganda pra Blazer. Cara, eu não sabia. Ele tem... Eu não tinha visto. Ele tem vídeo de educação financeira, ele ensina a investir. Ele não é idiota. Putz. Então, ou seja, um cara como ele fazer mesmo, sabendo ali que o cara vai se lascar, eu acho uma sacanagem um cara desse, porque um cara desse também não precisa de dinheiro. Então Verdade. eu fico bem chateado, né, com esses youtubers. Mas com os de entretenimento, os caras não tá nem aí, né? Os caras acabam fazendo. Então, é bem complicado, meu. Eu acho que é um vírus que entrou, o pessoal tem medo de comprar uma ação, mas não tem medo de perder dinheiro de cassino. Ficou alerta aí, né? Fica alerta aí pro Ficou pessoal. alerta aí, porque não é simplesmente um dinheiro que você tá colocando ali. O negócio vira um vício em dopamina, né? Aquilo ali vai afetar o teu cérebro e quando o cara vê, o cara tá vendendo coisa pra poder colocar ali. Não, e eu coloquei e eu tenho um grande amigo que ele tem uma empresa, ele trabalha para uma empresa dessa como programador, e ele falou, Luan, a possibilidade do cara ganhar é zero. Ele falou que não tem a possibilidade do cara ganhar. A casa sempre ganha. Não, ele falou, o algoritmo não é feito para o cara ganhar, de jeito nenhum. Então ele é feito para o cara ganhar logo no início ali, para dar um pá, e depois tomar todo o dinheiro do cara. Então, ou seja, a casa sempre vence. O cara, isso daí já é provado, né? Isso daí é pior do que o cassino que é físico. Porque o cassino que é físico ainda tem chance do cara ganhar. Que é por lei, ainda assim, por né? lei ainda tem chance, mas desses daí não tem.
chance e não tem com quem você reclamar. Não, e os caras criam uma empresa lá no Caribe, Furacão lá. a empresa é uma gaveta, entendeu? E Que é uma empresa que compra outra empresa? No paraíso fiscal, né? eu quero só ver onde que isso aí vai parar, cara, porque ficam falando... Aliás, eu já vi muita gente comentando que simplesmente não acontece nada. Tá acontecendo aí, todo mundo sabe, o governo sabe e ninguém faz nada. Verdade. Só deixa. E o governo nem recebe impostos, né? Não, Pois é porque o governo acho ainda que não prestou atenção que pode colocar mais imposto, né? Aí ele não viu ainda que é possível cobrar imposto disso, mas vamos ver aí como é que vai ser. E por falando em imposto, né? O que você acha sobre essa questão de impostos, né? Tipo, eu tava vendo um vídeo, eu acho que até um convidado seu tava falando Sim. que hoje no Brasil não é as grandes empresas que pagam imposto. Ou é sempre o consumidor final. Como que funciona É isso? sempre o consumidor final, né? É porque na composição de impostos, né, que ele fala, sempre a composição final, quem paga vai ser o cidadão comum, né? É que, na verdade, não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro dos pagadores de impostos. E quem são os pagadores de impostos? Os réis mortais, nós. Somos nós, e aí eu vou falar, mas a empresa paga, a empresa vai repassar para você. Ela recolhe. Ela recolhe imposto. Quem paga imposto é você que compra no final a água, que é a gente que comprou. Quanto que é essa água aqui? R$5? Então, os impostos estão aqui. E a maioria das pessoas, principalmente eles acham que dinheiro brota. Eles acham que o dinheiro público, que legal, o governo está ajudando. Não, o governo ele quer tomar seu dinheiro, ele vai te empurrar imposto, ele vai taxar PIX, ele vai fazer o que for para poder manter as pessoas que estão no poder ali e aumentar impostos, né? Então, toda vez que você vê aumento de imposto, não já hesita, fala que você é contra. Não existe isso, mas vai melhorar. Não, eles não precisam, precisa diminuir a máquina pública. Se você for pegar o país, o Brasil, ele é um dos países que mais pagam impostos, mano. Então você trabalha lá seus 3, 4 meses só para pagar impostos. Isso é correto? Para mim não é correto, não. Pra mim também não. Para mim não é, Sem porque não existe dinheiro público, né? O dinheiro não brota do nada. O Estado não cria nada. Exatamente. Você que tem empresa, com certeza, você que tá aí do outro lado, você que tem uma empresa, você pode ter mês que você não faturou nada. O que vai vir para você? Vai vir a DARF. Vai vir a DARF. Não tem pra onde fugir, velho. Você faturou muito, vai vir o quê? Você ainda vai ter que pagar dinheiro. Ou seja, você quando ganha dinheiro na bolsa, você vende suas ações, o que acontece? Você paga imposto. E quando você perde? Ninguém te paga nada. Não, como assim, né? Vamos dividir o prejuízo aí também? Abracadabra. Os caras somem, né? Aí. Não, é complicado, né? Eu fico puto da vida que eu fico vendo pessoas defender impostos, mano. Pois é. Não existe, velho. Tipo, não que existe nem no isso. caso a taxação lá da Shein, né? Dessas empresas e tudo, o pessoal... O pessoal fala que é empresa. Quem é que paga? Tipo, mas aí fala, não, vai ser as empresas que vão pagar, não vai ser o consumidor final. Gente, você acha mesmo que a empresa não vai embutir o valor em cima do produto pra gente ainda aqui? Tipo, os caras não é besta, realmente que nem você falou, né? Tipo, a gente que vai pagar. E eu vi muita gente defendendo, pessoas que eu conheço. Não, tem que cobrar mesmo, que não sei o quê. Eles Falei, têm que pagar velho, as mesmas coisas que nossas varejistas pagam aqui. Pô, então tem que tirar os impostos das varejistas daqui. Porque não os caras querer não que têm. você pague mais impostos, né? Eu acho que essa questão de imposto, assim, o problema é que é mal gerido, né? É mal gerido, que nem você vai, a máquina pública tá super inflada e ainda continua sugando mais a gente. Então, assim, nunca os caras vão querer parar de sugar a gente e a gente tem que se virar. Exatamente, eles acham que você eu tenho certeza, se perguntar pra você liga que o seu dinheiro de imposto vai para educação? Não, jamais. Vai para segurança? Com certeza Vai para hospitais? Com certeza não. É a forma que é Mas aplicada. você quer que o seu dinheiro vai para senadores que tem 50 funcionários que não fazem nada, que em mês como esse daqui eles trabalham 10, 15 dias? Porque tá frio. 10, 15 dias Mas e olhe lá ainda, se trabalhar. Nossa, Então, o que dói em mim é ver a maioria dos políticos ali
aquela mordomia, aquela tranquilidade, não fazendo nada pro povo, cada vez mais ali sugando só. Então, E puxando sardinha pros interesses puxando pessoais. sardinha, exatamente, é só lobby dentro do Senado, dentro do governo ali. Então eu fico puto da vida, né? Isso daí. Mas assim, por isso mais uma coisa, né? Que o nosso capitalismo ele possui, né? Por mais que você pague impostos, tudo, você ainda consegue ter ascensão de classes, né? Dentro do capitalismo. É igual, pô, você vê nesses podcasts aí o que tá pipocando de louco do socialismo, falando que o socialismo é a melhor coisa do mundo, que socialismo é aquilo, que é maravilhoso, né? Eu acho que eles nunca viram aquele filme, o Cuba e o Cameraman. Você já viu o Cuba e o Eu já. Cameraman? Eu já não viu? vi ainda. É sinistro, cara. É sinistro, é um É sinistro. Cuba e o Cameraman, ó, você que tá aí do outro lado, então você tem Não. uma missão, você vai ver Cuba e o Cameraman, vai marcar eu e marcar o Black Belt aqui. Não, eu vou assistir também, porque Cuba e agora o eu fiquei Cameraman, curioso. acontece o quê? É um cinegrafista que ele passou de 30 a 40 anos em Cuba e ele conta, e ele vai documentando ali, ano após ano, o que aconteceu. Ele ia na sua casa quando você era pequena e depois ele ia você um pouquinho maior. Ou seja, falta tudo, meu. Falta água, falta energia, falta pão. Você só pode comprar um pão por dia. Você só pode comprar meio quilo de peixe. Você não tem prosperidade nenhuma. Os carros é tudo aqueles carros vagabundos de 1950 que só quando a União Soviética mandava para Cuba. Ou seja, não tem prosperidade nenhuma. Caramba. É um país totalmente fechado. Se você for perguntar para as pessoas lá, mais de 80% das pessoas querem vazar de Cuba. Querem ter uma vida melhor, porque isso fica 40 minutos ali, né, dos Estados Unidos. Então todo mundo ali é louco para ir para os Estados Unidos, porque eles estão muito perto dos Estados Unidos. E tem os casos, né, que eles se jogam, vai nadando, vai Exatamente, com boia, vai eles com vão colchão, de qualquer né? jeito, porque é um sistema totalitário lá. Então, ou seja, não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Aí esses caras pegam um exemplo, sei lá, de um paísinho lá ou de algum lugar que deu certo, que não dá certo. Ele pega o pior do capitalismo, ele fala, as pessoas passam fome. E ele pega o melhor de uma coisa imaginária que não existe. Mas as Uma pessoas utopia, são todas né? iguais, uma utopia. Mas todo mundo tem casa. Exatamente, uma utopia. Você viu as casas lá, né? Mas aí come as carne casas de de cachorro. Cuba. Não, você É viu as só o casas de resto. Cuba lá. É só o resto. Pra você ter uma noção, nesse Cuba e o Cameraman, o cara trabalhava o mês todo pra comprar um saco de cimento. Nossa, velho, você tá maluco. E ainda tinha as outras coisas pra comprar, né? Não, a casa do cara era um lixo lá e ele tava feliz porque ele conseguiu arrumar ali alguma coisa, cozinha, não sei se você viu essa parte. Conseguiu arrumar uma não cozinha lembro. toda podre ainda, a cozinha dele. E ele feliz conseguiu. Então, ou seja, eles pegam o pior do capitalismo e comparam com uma utopia. Tipo, a gente tem um amigo argentino, o Cea, né? Grande homem. Grande homem, amigo demais nosso. E aí a gente ia ter um encontro lá no Rio de Janeiro e tal, mas acabou que a gente nem conseguiu ir. Mas aí ele tava perguntando mais ou menos assim, como que tava as coisas aqui no Brasil, referente a custos de viagem, custos de estadia para alimentação. Cara, no final das contas, ele falou assim, cara, não vai dar pra eu ir. Porque a situação lá na Tá Argentina muito complicada, né? tá muito complicada, porque ele tem 2 filhos, né, e uma esposa, e a situação tá bem complicada, né? Então, ou seja, né, meu? Que o país, a inflação batendo mais de 100%. Ou seja, o seu dinheiro, o poder de compra do argentino cada vez está menor. Cada vez está menor. A inflação é a pior coisa que uma nação pode ter, meu. E tem o papo lá da moeda comum, né? Você viu isso? Eu vi preciso isso. ler mais sobre isso, Eu vi porque isso eu daí, não... É que assim, o Brasil quer fazer um pacto com a Argentina de uma moeda comum para negociações. Mas não seria misturar as suas moedas, seria mais para negociações. Mas isso daí é uma besteira, porque eles não querem usar o dólar como paridade. Ah, Entendeu? Isso daí quem vai se ferrar é sempre o Brasil. E eles já usam o dólar lá, né, porque, Usa. assim, tem o peso, mas acho que não vale quase nada já. né? Porque já a inflação é tão alta que eles usam o dólar lá Acho que pra tava tudo. 103%, eu acho. Então, Nossa. pra vocês terem uma noção, né? Eu tenho muitos amigos que vão pra lá. Eles vão nos melhores restaurantes da cidade e um casal assim dá R$150. ô louco. Eu acho que eu vi um vídeo Tipo que assim, a menina foi então o brasileiro tá indo muito pra lá agora. Aham. foi comer foi considerado o melhor restaurante lá que tinha uma carne, aquele bife ancho lá e tal. Tem uma galera na fronteira abastecendo lá, comprando tudo lá, cara. Caraca. Porque eu vi isso.
Que louco, né, velho? Tá tendo em algumas cidades da fronteira até algum desabastecimento. Eu vi na época, por quê? Porque essa disparidade, o pessoal cruza do O pessoal Brasil pra cruza lá, porque tá mais barato. Compra, Entendeu? É, Mas é muito doido. E falar nessa questão de Brasil, Argentina, tudo, o que você acha sobre essas matérias que estavam saindo aí agora sobre um benefício que a gente tinha, né? Tem ou pode perder referente ao Pix. Né? Tipo, a gente viu aí que pode ser taxado. Assim, já tem, Sacanagem. a gente sabe que tem a questão assim de algumas taxas já de alguns bancos para PJ, né? Sim. Mas tem perigo mesmo de chegar na gente? E eu acho que assim, no Brasil é tudo é possível, né? Se até o passado é incerto no Brasil, quem dirá o futuro, né? Com certeza, né? Eu já venho falando isso daí faz tempo. Falei, meu, tá muito. Desde a época do Bolsonaro, falei, meu, uma hora o Pix vai ser taxado. Por quê? Porque a máquina pública, eles estão aumentando cada vez mais. Eles estão gastando mais dinheiro. Eles vão querer espremer cada vez mais. E se não ser, eles vão falar assim, uma taxa pequenininha do Pix. A cada R$100, 15 centavos você paga. Mas eles vão empurrar. Ó, tá gravado aqui. E eu acho que eles vão passar uma taxa do Pix pra pessoa física, sim, certeza. Isso daí é questão de tempo. Surgiu e vão colocar ainda você, que é contra, vai falar, você não quer dar dinheiro pra escola, pra saúde, segurança, vamos nos unir, é bom para o Brasil. Não, gente, não caiam nessa. Não é bom pro Brasil, não. É bom pro bolso deles, não é bom pra você não, pra você é péssimo. Porque o imposto já foi recolhido, né? Porque eu acredito que o que já está sendo recolhido é o suficiente. O problema é que nem você falou, é a máquina pública. Nunca então... é o suficiente, Não, assim, o BNDES financia coisa fora daqui, cara. Não, então, a gente ia chegar nessa situação. Pô, tá maluco? Se o dinheiro não é suficiente, bicho, o que é suficiente, então? Então, cara, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre superávit, né? Que é o que aconteceu no antigo governo. Assim, também, assim, o que acontece? Não foi perfeito, mas eu nunca tinha ouvido falar. Né? E aconteceu. E agora, você acha que vai acontecer de novo? Tipo... Não, de jeito nenhum. Agora eles estão gastando dinheiro à vontade, né? Porque o superávit é o quê? É você acumular mais do que você gasta. Isso daí... É o ideal para todo o país, né? Se me perguntarem o que é educação financeira, para mim, educação financeira é gastar menos do que ganha. Se você, aí do outro lado, você faz isso, você já tem a educação financeira. Gastar menos do que ganha. Isso daí no governo é o superávit. É você arrecadar mais do que você gasta. Então isso daí é saudável para um país. Se você pegar os melhores países, eles são superávit. Mas o que o governo faz? Ele acaba gastando muito. Se você for pegar, é bilhão para cá, bilhão para lá. É cifras muito gordas que não poderia, meu. É dinheiro meu, dinheiro seu, é dinheiro de todo mundo, né? Que está sendo gasto ali. É que vai para um monte de gasto que você não sabe para onde está indo direito o dinheiro. Licitação que você também não sabe o que está acontecendo. Tem umas licitações aí sem... Quer dizer, tem gastos sem licitações, né? Acontece também muito, né? É muito complicado. Então, quando você olha assim para esse governo, eu não vejo muita saída, não. Eu tenho esperança, né? Esperança a gente sempre tem, né? Mas, assim, saída que vai ser um ótimo governo e tal, que é aquela coisa. Mas, assim, se você for parar para olhar em questão de bolsa de valores, em questão de investimentos, tá bom ainda esse governo. Eu não vou ser cego de falar, não, tá ruim. Porque a bolsa tá subindo, tá andando. O gringo gosta do Barba, mano. O gringo gosta do Lula. Parece que não, mas o gringo gosta. Então, o pessoal manda dinheiro pra cá, meu. O pessoal gosta dele. O problema é a distribuição, né? Exatamente, pô, é a distribuição. Não chega na ponta, que é a gente aqui, ó. Cara, você falou uma palavra que eu acho que é muito pertinente pra esse momento aqui. Porque, assim, a gente começa a falar do Brasil, a pessoa que tá ouvindo, ela entra em depressão. Nossa, é triste, né? Porque você vê, tipo, a máquina pública inflada, cada vez mais notícia que vai sair mais dinheiro do bolso do povo. Teve já o imposto de renda aí sobre o salário mínimo, absurdo, né? Verdade, então, assim... picanha de abóbora, né? Daí a pessoa fica ouvindo tudo isso, Luan. Daí eu te peço, dá uma mensagem de esperança aí pro pessoal, principalmente pro pessoal que
que tá ouvindo isso, o cara que pagou esse imposto de renda ou não pagou, porque não sabe nem como é que faz, né? Porque sobre um salário mínimo, o que o cara faz? Faz nada, né? Uma mensagem de esperança Uma pra esse mensagem de cara aí. esperança é você realmente ser um faixa preta na sociedade, mano. Você tem que ser acima da média, meu. Você tem que ser acima da média, por quê? Porque o governo ele vai te tomar dinheiro. Então você tem que ganhar mais dinheiro, meu. Você tem que fazer múltiplas fontes de renda. Você tem que investir, pensar no seu futuro, pensar na sua família, falar, meu, eu tô investindo porque daqui uns anos eu quero poder tá à tarde com a minha família. Eu largar tudo que eu tenho pra largar e falar, não, vou ficar com a minha família aqui. Então eu acho que a principal mensagem é a pessoa realmente ser um faixa preta dentro da área dela mesmo, né? Igual eu falei pra vocês. Igual a esposa aí é de pedagogia. Faz um e-book de pedagogia. O que vender, coloca pro futuro. Né? Você já parou pra pensar? O meu pai, quando ele era taxista, ele fazia uma coisa legal. Ele sempre fazia a última corrida, ele deixava pra reserva de emergência dele. Então, ou seja, ele trabalhava lá o dia todo. A última corrida deu R$6. É R$6 que ele vai guardar, deixava na poupança lá, pra se quebrar um motor do carro, pra que se ele batesse o carro, se acontecesse qualquer coisa, ele já tinha essa reserva de emergência. Se a última corrida deu R$100, ele guardava R$100. E ele fazia isso daí mesmo. Ele me ensinou a fazer isso daí. Olha que interessante, né? Porque ele falou, Lu, ele falava assim, ô Lu, toda corrida que você fizer, a última, você guarda o dinheiro. Deixa separado. Eu falei, puta, pai, pior que é verdade, meu. Então sempre queria fazer uma a mais, tá ligado? Bom, já fiz aqui 200 e poucos reais, 300, então vou fazer uma a mais só pra garantir. Então, ou seja, você tem que ser melhor do que a média da população. Você tá sendo ruim por isso? Não, de jeito nenhum. Você só tá sendo acima da média. E ser acima da média é fazer muito? Não, é só você fazer um pouquinho a mais, meu. Fazer pouca coisa a mais, você consegue ser muito acima da média. E procurar sempre maneira de ganhar dinheiro, meu. Maneira de rentabilizar. Ah, Luan, você só fala em dinheiro. Mas não é, meu. É qualidade de vida, pô. Você não quer comer num restaurante legal? Você não quer passear com a sua família? Você não quer trocar de carro? Você tem que ter dinheiro. Eu quero andar num carro bom. Mesmo pagando IPVA, seguro, manutenção, gasolina cara, mas eu quero andar num carro bom. Então você tem que procurar ser acima da média mesmo. Você tem que ir igual. Igual, o que é mais difícil? Se você for pegar aqui é a faixa preta. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Meu, a faixa azul acho que é a pior faixa pra sair, meu. Porque você vai na faixa branca. Você no começo, você evolui. Pá, 2 anos, faixa azul. Da faixa azul pra faixa roxa, mano, você vê as pessoas levando 10 anos. Porque vai, para, volta, e vai, para, volta. Igual eu já faz 20 dias que eu... Mais de 20 dias, acho que faz um mês que eu não vou na academia. Porque agora é tão corrido pra mim, porque é podcast, é isso, é aquilo, mudança, porque eu não tenho tempo. Correria mesmo. E o professor tá certo de não me graduar nada, ele tá super certo. O problema é seu, Luan, você tem que ter compromisso. E uma coisa que eu aprendi no jiu-jitsu é: você tem que ter compromisso, você tem que ter regras, né? Você tem que ser disciplinado. Muitas vezes eu tô fazendo uma edição lá do vídeo ou fazendo alguma coisa assim, eu falo, vou parar, vou fazer alguma coisa, vou dormir. Aí eu lembro do jiu-jitsu. Eu falo, meu, se o professor não falar pra eu parar de correr, eu não paro de correr. Eu fico meia hora lá correndo, igual otário lá, de boca fechada. E às vezes o professor tá lá, o professor esquece de falar pra parar, né? Já viu? Você tá correndo meia hora lá. Esqueci. Você fala, caraca, mano, o professor não falou nada, mano. Mas nada, né? E o professor só lá, tipo, o mestre lá. Os caras correndo lá. A gente correndo lá já, né? Com o pé todo. Com a língua pra fora. Mano, já cansado pra caramba. Mas é isso daí, né? Acho que pra você realmente tem que ser acima da média, né? Pô. E sabe o que eu pensei também? Além disso, cara, tava pensando aqui enquanto você falou, a gente se desarmar um pouco, sabe? Porque quando a pessoa escuta sobre investimento, daí vem aquilo que a gente tava falando agora há pouco. Vem todo aquele papo de crença, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que eu principalmente, cara, eu acho que eu preciso, às vezes... deixar tudo que eu já ouvi até hoje de lado um pouco e me propor a seguir algumas coisas, algumas regras, sabe? Pra poder ir pra frente, porque senão, cara, sem regra a gente fica como?
Verdade. Rodando em É círculo. uma batalha diária, né? E assim, o conteúdo nosso aqui é justamente para isso, pra gente quebrar as nossas próprias crenças, levar isso pras pessoas, virar um faixa preta e conseguir mudar a realidade, cara. Porque, que nem você falou, tipo, o governo vai continuar do mesmo jeito. É. Se a gente não se mover da outra ponta aqui e tentar fazer uma coisa diferente, se sobressair, o futuro não tá garantido, né? Que nem você falou. Se você parar de receber a sua renda agora, o que que vai pingar amanhã? O que vai pingar amanhã? Mano, doideira. Parar pra pensar, né? E você procura sempre evoluir, né? Você procurar... Pô, eu sempre dou o exemplo de uma fazenda, né? O cara tem uma fazenda, tem uma vaquinha lá. Aí o cara tem uma vaquinha, tem a fazenda dele, aí ele vai e começa a plantar alface. Já é uma coisa a mais. Aí ele vai e planta uma planta frutífera ali. Daqui uns anos já vai ter frutas, né? Então você sempre vai alimentando a sua fazenda, né? Você sempre vai crescendo e vai prosperando. E vai fazendo crescer isso daí na sua vida. E eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, né? O que seria a sua fazenda? Às vezes é você comprar um fundo imobiliário. Você ir lá e falar, puta, vou comprar um fundo imobiliário, vai pingar de alguma coisa mês que vem. Ah, vou abrir um canal no YouTube. Daqui uns meses eu posso ser monetizado, vai cair o AdSense. Ah, pô, meu, já tô manjando aqui de podcast. Vou fazer um manual do podcast aqui para pessoas que estão começando podcast. Ah, eu vou fazer algum outro infoproduto. Sempre procurar maneiras de você ter múltiplas fontes de rendas. Pensa como se fosse várias torneirinhas pingando para encher um balde. Imagina, de pinguinho em pinguinho, o balde Vai encher. fica cheio, né, meu? Então é legal. A pessoa tem que aprender a multiplicar, transbordar. A pessoa tem que fazer isso daí na vida dela. Aí a pessoa prospera, né? Senão a pessoa fica parada, sem prosperar. Verdade. Infelizmente, É, estamos cara, o chegando tempo na... passa rápido. Passa A reta voando, né? final. Passa voando. Mas, Luan, a gente queria pedir para você falar pro pessoal aí como que você atua nas redes sociais, como funciona a sua mentoria, como que legal. você pode ajudar as pessoas e qual que é o seu produto e tudo. Como o pessoal te legal. encontra, né? Como o Qual que é o pessoal te arroba aí? encontra, porque é importante, né? Porque muito a importante. pessoa tá te ouvindo aqui e agora ela vai poder tomar uma decisão com tudo que ela ouviu, que nós Certeza. aprendemos, claro. Você que tá assistindo e ouvindo. Você que tá lavando louça aí, ó. Volta aí depois e anota. Mas assim, conta pra gente assim, como que você faz pra ajudar as pessoas? Qual que é o seu legal. intuito, propósito? O meu propósito realmente é levar a educação financeira ao máximo de pessoas no Brasil, né? E principalmente pais e filhos, né? Agora eu tô falando bastante sobre isso daí. Eu tenho a minha filha de 2 anos, eu vejo que a importância de eu levar essa educação financeira para os pais, principalmente os pais. Porque quem é que você... Pô, eu depois de ser pai, meu, eu trabalhei mais ainda. Eu falei, caramba, eu tenho que me virar, meu, eu não posso deixar faltar nada em casa. Né? Então, hoje em dia, se você falar assim, qual que é o pior medo de um pai? É deixar faltar alguma coisa para sua família, né? Para o seu filho, para sua filha. Então, a minha missão é ajudar esses pais. E assim, nas redes sociais você pode me encontrar no YouTube, Tubarão da Bolsa. No Instagram você coloca lá Luan_Noff, que já vai aparecer no Instagram. Aí você pode me acompanhar lá, sempre tô postando stories e tal. E tem mentoria também. Se você quiser entrar lá no meu perfil, escrever em qualquer postagem Mentoria 1, você já vai ser direcionado para minha mentoria. E se você quiser ver a carteira da Laurinha, as ações da carteira da Laurinha, comenta qualquer publicação carteira. Legal. Que já tem uma automação que já vai mandar a carteira da Laurinha, né? Pra você também lá estar acompanhando também. E isso daí é o principal intuito mesmo, é ajudar as pessoas, né? Ganhar dinheiro também, podendo ajudar as pessoas também é muito bom, né? Então, e produzir conteúdo, né? Pra quem não sabe, o meu podcast é o TubaCast, já tem mais de 250 episódios. Poxa, é muita gente, hein? Muita gente com as maiores personalidades do mercado financeiro, não acredito. Caraca. 250 pessoas. Então eu já escutei bastante, já conversei bastante. Pô, a gente falou do Luiz Barsi, já conversei diversas vezes com a filha dele, com a Luíse, Gustavo Cerbasi e vários outros caras grandes assim do mercado mesmo, né? Que deram aula lá e totalmente gratuito que você pode estar vendo.
Exato, pegaram vários insights, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto aí. Nós Isso aí. aprendemos demais. Vou assistir de novo, porque tem umas coisas pra anotar aí. Muito Eu bom. falo bastante, né? Então é isso, pessoal. Na descrição aqui vou deixar as suas redes sociais, tá? Para quem tá ouvindo a gente, para você também que tá vendo aí, @BlackBeltPodcast no Instagram. E para você que tá aqui no YouTube, segue a gente, curte esse vídeo, compartilha o máximo que você puder, porque de muitas coisas que a gente tem falado, esse assunto aqui é crítico, tá? É crítico, é muito importante e vai salvar muitas vidas aí. Então, Luan, obrigado de Tamo novo. junto, hein? E pessoal, até a próxima. Aquele abraço. Mais alguma coisa, meu amigo? Só lembrar a galera que a gente já tá no Spotify, Isso a gente aí. tá no Deezer, a gente tá no Amazon Music, logo mais no Google Podcasts e também na Apple Music, né? Music. aí. Tamo junto, segue a gente lá e um abração de coração. Valeu, Até um mais. abraço. Galera. Até mais.